Cláudia, Pamela, Isabela, Ellen, Karine. Funcionou. Deixa eu botar o chat para eu ver. Boa tarde, boa tarde. Então, o objetivo das nossas aulas semanais são ensinar vocês, veterinários, a viver da medicina equina trabalhando a campo. E hoje a gente vai fazer, né, a introdução à neonatologia de campo, a base, que é bem diferente do que é ensinado em muitos cursos por aí. Lembrando que vou pedir para vocês já colocarem no chat as dúvidas e a gente tirar elas no final, porque o objetivo das nossas aulas é delas serem curtas e objetivas, e eu normalmente não consigo chegar na minha meta de até 30 minutos de aula, mas toda semana eu vou trabalhar para isso. E, bom, neonatologia, vamos começar com esse tema, que acabou me trazendo aonde eu queria muito rápido, me levando, né? Onde eu queria me trazendo, é porque eu estou aqui. Na verdade, eu abandonei aonde eu almejei estar. Eu nunca pensei, nunca, minha vida inteira, em ensinar. Minha mãe é professora universitária e sempre falou para mim que eu tinha que ser professora, tinha que ensinar, que era maravilhoso, fazer concurso, e eu detestava aquilo. Eu via ela fazendo e não queria, morro de vergonha de falar em público até hoje. Toda vez que eu vou ligar a live, me dá um frio na barriga em falar, e aí eu começo a falar e vou ficando mais tranquila. Mas estou aqui, larguei, entre aspas, né, a profissão, que eu estava bem financeiramente, já há bastante tempo, em 2017, quando eu resolvi fazer mestrado, porque eu estava achando que eu estava fazendo as mesmas coisas. Você chega num nível de clientes e de demanda que fica repetitivo. E uma das coisas que eu buscava na veterinária era liberdade, era estar cada dia num lugar, fazendo coisas diferentes. Só que os casos se repetem. Os casos mais comuns, eles são os mesmos. Raramente você vai pegar uma coisa diferente. E eu não queria isso, falei, vou fazer mestrado, porque eu quero fazer uma coisa diferente. Fiz mestrado de 2017 a 2019, publiquei artigo na revista inglesa, e não ligo para nada disso. Eu não ligo para o título de mestre, eu não ligo para dar aula, mas eu liguei para o contato com veterinários que estavam, inclusive, fazendo mestrado comigo e que estavam fazendo mestrado pela bolsa, porque eles não ganhavam dinheiro como veterinários. E o que me fez ganhar dinheiro muito rápido foi a neonatologia. Na verdade, me arrumou cliente, porque não existe concorrência. Até hoje, não existe concorrência para quem aprende a atuar com a neonatologia de campo, que é diferente da que é ensinada em cursos, esses cursos tradicionais. E que raios é neonatologia? Oficialmente, o conceito, né? É a área que estuda e cuida dos potros recém-nascidos. E ela é diferente da perinatologia. A perinatologia, ela abrange um período maior, né? O conceito. E ela engloba desde o final da gestação da égua até os primeiros dias de vida do potro. Só que, o que a gente faz mesmo na prática? A gente faz a obstetrícia equina e a perinatologia e a clínica. A gente garante a saúde da égua para que o potro tenha um desenvolvimento adequado desde embrião até ele se tornar um indivíduo útil no plantel, que é a função que ele foi criado. Os criadores emprenham uma égua, tiram um embrião para quê? Para ele se tornar um garanhão futuramente, para se tornar uma doadora de embrião, ou vai fazer
uma campanha em pista e vai ganhar para futuramente ter valor, para os óvulos serem vendidos e para isso girar. Eles fazem por N motivos que não me interessa, o que interessa é o que proporciona para mim. E por que é uma grande oportunidade vocês aprenderem essa área? Veterinários de reprodução, principalmente veterinários que querem entrar no mercado. Primeira coisa, podem anotar para isso ficar salvo na cabeça de vocês. Gente, quero saber porque não tem ninguém com a câmera para eu poder ver a cara de vocês. Estou aqui olhando para minha própria cara, falando. Dá nem para a gente dar o print, hein? Momento print não teve hoje. Vamos fazer um momento print? Abram aí as câmeras de vocês para eu fazer um print, tirando quem está no banheiro, que não precisa. Stephanie, eu já vi que na hora que ela entrou, estava dirigindo. Não tem problema. Não sei agora, se ela está poupando égua também, né? Cadê Isabela? Karine ficou com tanto medo que saiu até da reunião. Pareceu que Karina saiu da reunião. Ah, Isabela aí. Isabela está sempre estudando mesmo, cara. Tá lá no cantinho dela, ó. A Stephanie está dirigindo mesmo. Vou dar o print, hein? Ó, façam a cara. Mulher, é muito engraçado. Lá no curso, final de semana, foi assim. Vinha a Rayane com o celular, falei, Rayane, vai lá filmar, perguntar o que eles acharam do curso. A Joeva, né, aí também. Aí, muito engraçado. E a Rayane com o celular, aí as mulheres com o cabelo preso no último dia, todo mundo acabada. Rayane com o celular, peraí, deixa eu cortar o cabelo, peraí, deixa eu prender. Tudo assim. Mas tá, façam uma coisa aí para poder sair o print. A Joelma ele nos cabelos, ó, preparando. Tem que tentar, né? Você obrigou a gente a isso. Pegou de surpresa, né? É. Tá ótimo. E outra coisa, eu tiro print e aí não boto em lugar nenhum. Depois eu quero print e aí perdi. Aí é ruim. Pra gente poder entrar na aula, que eu não posso perder minha ordem aqui do marketing. Que hoje eu não anotei o passo a passo do que eu tinha que fazer, aí estraga a aula. Mas, bom, deixa eu voltar aqui para o roteiro. Meu mouse está maluco, clicando nas coisas sozinho. Então, se acontecer alguma coisa aqui, fechar, vocês já sabem que foi o mouse, mas eu vou voltar. 5 motivos. Vou falar 5 coisas positivas de vocês aprenderem na neonatologia. Primeiro, o mercado tem uma demanda muito alta por veterinários capacitados. Por quê? O Brasil é um dos maiores plantéis de equinos do mundo. Tem muito cavalo aqui. E a gente tem uma das raças que é também uma das maiores do mundo, que é o manga larga marchador. Então, você, quando tem criação, reprodução de cavalo, você tem muito cavalo. Outro ponto, ainda dentro dessa alta demanda, é que os veterinários de reprodução brasileiros, eles são muito bons. Então, se eles fazem a reprodução, significa que a gente vai ter muito potro. Só que, na realidade, a gente não tem, porque tem muita perda. A fisiologia, o tipo de placenta da égua, tudo que envolve a gestação e o nascimento do potro, a criação de cavalos, ela prejudica o nascimento dos potros. Então, normalmente, o cara gasta muito dinheiro com a reprodução e o resultado dos nascimentos, no final das contas, quando os animais chegaram no final do ciclo que o cara criou aquele cavalo, não é tão bom assim. Esse é o primeiro ponto. Então, a demanda por veterinários capacitados é muito grande. Segundo, quem tem essa demanda
é o criador de cavalo. O cara que cria cavalo tem alto poder aquisitivo. Ele não é só um usuário, ele não é só um cara que tem um cavalo. Quando ele cria, ele tem mais dinheiro. Se ele tem mais dinheiro, ele tem condição financeira de te pagar. Terceiro, normalmente os veterinários de reprodução, né, Stephanie, são apaixonados pela reprodução. Adoram enfiar a mão em bunda de ego e sair todo cagado. Eu nunca vi. Só aí o que acontece? Não querem trabalhar com a clínica. Eu não sou clínica, eu sou só da reprodução. Então, ou ele não quer aprender a neonatologia, ou ele não sabe. E aí, você pode fazer parceria com os veterinários de reprodução. Eles simplesmente não querem fazer isso, eles não querem nem aprender. Alguns vão querer, e aí vão aprender e pronto. Mas muitos não. Até porque a reprodução, ela toma muito tempo. E aí, fica difícil você acompanhar a clínica neonatal. Você tem que reduzir a quantidade de clientes de reprodução. Quarto ponto, você vai se diferenciar da concorrência, mesmo que essa concorrência seja referência na clínica da sua região. A partir do momento que você sabe atender a neonatologia, você já sai daquele bolo ali. E quinto e último ponto, que é muito positivo, e provavelmente vocês nunca pensaram nisso, é que a perda de potro, ela é mensurável. Eu fiz a visita na semana passada lá no Off-Rio, que é uma área que eu atendo já há alguns anos. Aí eu perguntei para Ivan, que é o gerente, falei, ô Ivan, por que vocês me mantêm aqui por esse tempo todo? Aí ele parou, porque a segurança, não sei o que, mas o principal é não perder potro. Então, o objetivo é mensurável. Você consegue entrar num Aras que no ano passado morreram 10 potros, você entrou, esse ano morreram 2. Então, 8 potros seriam vendidos por quanto? Você pergunta para o cara. 5 mil que seja? 8 vezes 5, 40. 40, 40 mesmo? Acho que é, né? 40 mil. 40 mil, esse cara às vezes nem gastou com você no ano. Então, para ele, é fácil provar que o seu trabalho vale a pena, mensal, que é diferente da ortopedia, por exemplo. A ortopedia, o cavalo está lá mancando. Aí você vai, faz o bloqueio para ver se melhorou a claudicação. Melhorou 60% da claudicação. É muito subjetivo. É mais difícil de você mostrar o resultado. Aí você tratou, o animal foi em pista, os caras mancou de novo. E aí, a culpa é sua? É difícil. Na neonatologia não é muito fácil. Nasceu, morreu, morreu. E não sei se vocês já ouviram eu contando a história da Alana, que começou exatamente assim. Ela é aluna da formação em pediátrica e entrou no finalzinho da faculdade. Ela tinha feito estágio com anestesia e sabia bastante a parte clínica geral. Só que na região dela tinha manga larga. Era da Bahia. Aí eu falei, você vai lá, procura um lugar que vai ter uma prova e você vai falar alguma coisa sobre neonatologia para os criadores de cavalo. Você vai ensinar mesmo para eles. Como é que eu faço para reduzir a minha taxa de perda de potros? Você tem que falar também bem leigamente. Ela chegou lá para marcar a palestra, já tinha um cara, criador, precisando de um veterinário para mexer com os potros. Então, ele já contratou ela imediatamente, sem ela fazer palestra, sem nada. E ela virou residente desse Aras, aprendeu bastante coisa lá. Hoje ela está tendo até que aprender a reprodução, porque o cara quer que ela faça a reprodução. E é uma coisa, e é isso que acontece, a neonatologia ela puxa os outros serviços, principalmente a reprodução.
Por isso que é bom você ter a parceria. E eu já contei a minha história mais ou menos, né? No final da faculdade, eu virei para o meu professor e falei, olha, eu estou vendo que as pessoas que se formam e que saem trabalhando estão fazendo estágio já numa área que contrata elas. Como é que eu posso fazer isso? Eu quero trabalhar com cavalo. Aí ele falou, vai fazer estágio com potro. Isso em 2010, 15 anos atrás. Eu vim para cá em janeiro de 2010. E foi exatamente o que aconteceu. O próprio Aras, que eu fiz estágio para aprender sobre neonatologia, me contratou. E eu fiquei como residente desse Aras. Daí para frente, os outros criadores me chamavam para atender os potros deles. Então, é só assim para ilustrar. E como que as pessoas querem aprender a neonatologia? Faz um curso. Começa a procurar curso de neonatologia. Ou vai fazer um curso presencial de neonatologia. O que você aprende? Avaliar a placenta, acompanhar parto, avaliar o período adaptativo do potro, aquele negócio. Tempo para reflexo de sucção, tempo para decúbito external, tempo para não sei o que lá, eliminar mecônio. É ou não é? Aqueles símbolozinhos de vermelho, amarelo e verde, para você se preocupar com o potro. Só que você não tem nada disso na vida real. A maioria dos criadores não vão acompanhar parto, não vão acompanhar o período adaptativo do potro. Eles vão chegar no Aras e a égua vai estar lá com o potro no pé, ou morto, ou doente. E você vai ter que aprender a tratar. E essa sequência de aulas que eu vou fazer, porque hoje vai ser só a introdução, a base, vai ser para ensinar vocês como atuar a campo com a neonatologia. E aí tem até slide. Compartilhar. Está aparecendo, tá, né? Isso aí, Luiz Felipe hoje está com 12 anos. Isso aí ele devia ter uns 5 anos. Mas é a história, isso aqui eu trago para as mães. Eu fui atender nesse dia aí, dessa capa, uma potrinha que tinha ficado órfã. E ele foi comigo. Tem foto dele também dando mamadeira para a potrinha. E ela sobreviveu. Nesse dia, os caras do Aras falaram para mim: nunca sobreviveu nenhum potro aqui que ficou órfão. Sempre morre. Aí eu falei com ele, falei, essa não vai morrer. A gente vai fazer o que deve ser feito. E ela não morreu. Aí eu só coloco isso aqui como capa para vocês verem que, olha, esse mouse é clicando as coisas sozinho. Volta. Bote seu filho embaixo do braço e carrega. Joevane veio assim, enfiou o filho embaixo do braço e o marido também, e veio para cá. A Mari veio com o filho, ficou sexta e sábado fazendo o curso com o filho junto. E aí levou para o pai no sábado, que o marido dela trabalha embarcado, então ela não tinha como deixar. Eu falei para ela, enfia ele embaixo do braço e vem. E veio. A gente só não pode deixar de fazer. Bom, então, como eu falei, eu não vim dar aula de neonatologia para vocês. Ah, meu Deus, tá os troços clicando aqui. Vim, como sempre, mostrar que na prática a teoria é outra. E aqui, ó. Esse vídeo foi no dia que eu fui fazer o manejo desse Aras. E a gente fez 23 embriões. Não teve absorção embrionária.
porque todas as éguas chegaram aos 90 dias sem perder nenhum potro. Então, o cara não queria que eu saísse da reprodução de jeito nenhum. Nenhuma coisa nem outra. Porque isso tudo com o que eu vou ensinar para vocês aqui nessas aulas. Próximo. Aqui não vou contar a história de novo, não, porque eu já contei. Ai, meu Deus, esse mouse não dá. Mas são as fotos porque eu vim do meio do cavalo, desde criança, fui apaixonada por cavalo. Aqui tem até a prova de enduro, que eu fui bicampeã estadual de enduro, apaixonada sempre. Esse negócio de festa, boate, isso não existiu na minha vida. Todo final de semana eu estava em prova mesmo de cavalo, e só pensava nisso e também fazia prova de tambor e baliza. E aí, fui fazer estágio na Inglaterra, no finalzinho da faculdade. Nesse áreas que eu fui para mexer com potro, eu fui em janeiro de 2010. Em março, eu fui para a Inglaterra, fiquei um mês lá e ia para o Horse Center, não sei se vocês conhecem, que é a clínica em Itaipava, Petrópolis, sei lá. O dono do área me chamou para voltar para lá. Aí eu voltei e logo depois ele me contratou. A experiência na Inglaterra foi linda, maravilhosa. Só que a realidade é essa aqui, ó. A estrutura que a gente tem é essa. Estrutura zero. Então você precisa aprender a aplicar o que você aprende de melhor sem estrutura, sem material, sem gente para te ajudar. E aí, eu com 48 quilos, porque eu tinha tanto cliente, eu acordava de manhã, comia um quadrado de chocolate, daquela barra de 1 quilo, rodava o dia inteiro, chegava em casa às 4 da tarde e almoçava. E aí não tinha fome para jantar. Então, eu fui emagrecendo. Hoje eu peso 57 quilos. Se vocês olharem as fotos lá do curso, eu sou magra. Agora, imagina, quase 9, né? Quase 10 quilos a menos era isso daí. E aí, atingir equilíbrio, conseguir. Priorizar alimentação, saúde, isso é importante também deixar essa mensagem para vocês, porque às vezes a gente está buscando a profissão, o resultado acima de tudo, e esquece do equilíbrio. Então, por mais que você ame isso, por mais que você queira isso, calma, vai com equilíbrio, porque aquela foto de antes é para eu nunca esquecer o equilíbrio. Senão você não aguenta, o seu corpo não aguenta acompanhar. E aqui na prática, o que a gente vai fazer? Primeiro, você vai ter que aprender como reduzir abortamento, que aborto é o potro lá morto, resultado do abortamento. A gente chama abortamento, a égua sofreu um abortamento, não um aborto. Então, é o primeiro ponto que a gente vai se preocupar. Outro ponto, a gente tem que pensar no melhor custo-benefício. Não é só o que é melhor, não é só o ideal, o que a teoria manda. O que dá para fazer que tem resultado para chegar no melhor custo-benefício? Porque o cara vai te pagar para isso e ele vai gastar com tudo também. É muito bom você aprender a economizar o dinheiro, vestir a camisa mesmo do Aras. Vamos aprender a aplicar os 3 pilares hipiátricos na gestação e no período perinatal. Parto, tudo isso eu vou mostrar, vídeo de parto, vou ensinar para vocês. Depois, como reduzir morbidade. Como que a gente vai reduzir a chance dos animais ficarem doentes? Como reduzir a mortalidade sem acompanhar parto? A gente não precisa, não é um pré-requisito. E, por último, como identificar e tratar as principais afecções dos potros. E o que geralmente se ensina, que eu já falei ali,
Avaliação da placenta pelo ultrassom, que aí vai lá, mede a junção útero-placentária, eles vão ensinar as 3 fases do parto, a avaliação da placenta, os sinais da adaptação extrauterina, a passar ultrassom no pulmão, a fazer aqueles testes logo após o nascimento. Isso é o que geralmente se ensina. Isso aqui, na direita, é o que realmente vocês precisam saber. Por quê? Porque a capacidade de produzir um potro viável é crítica, como eu falei lá no início. Você conseguir gerar um potro quando você tem muito nascimento é crítico. O tipo da placenta da égua não permite a passagem de anticorpos. O potro normalmente não recebeu, a égua, né? Não recebeu a nutrição que ela deveria. Então, o potro não nasce com a reserva de glicogênio que ele deveria. E aí, essa série de fatores vai favorecer a perda de potro. E isso daqui é clássico. Muita gente fala, eu ouvi falando, não, essa frase não é minha, o pessoal lá de Pelotas que fala, o potro não é um cavalo pequeno. Então, não adianta você querer tratar um potro como um cavalo adulto, porque ele tem muitas particularidades. E o que a gente vai aprender nessa sequência de aulas? Não é hoje, né? A gente não vai passar por isso tudo hoje, porque isso vai dar uma aula de, sei lá, para lá de 2 horas. Por isso que eu dividi. Vai sim falar de gestação e adaptação extrauterina. A gente tem que entender o que acontece, tem que saber o que significa. Imunologia, avaliação do colostro e do potro, e também principais afecções. Eu não sei quantas aulas a gente vai precisar para passar por isso tudo. E tem aula já no YouTube que fala isso aí, numa aula só. Só que aí eu encurtei bem essas aulas aqui, eu vou aprofundar mais. E hoje é a introdução. O que vocês precisam saber já como base da neonatologia? Já sabem o que é, já falei. E ela se tornou área de interesse só em 1980. Então, é muito recente, a partir de 1980, que se criou hospital para receber potro neonato e que começaram as pesquisas mesmo, com o objetivo de reduzir morbidade e mortalidade dos potros. Agora, o Brasil é o número 1 do mundo em biotecnologia da reprodução. Isso aqui vocês têm que aprender para ter o discurso de vender o serviço para o proprietário. Então, isso aqui que eu vou falar hoje tem que estar carimbado no cérebro de vocês. Eles gastam muito com a reprodução. Beleza. E aí, qual é nossa missão? O que adianta nadar e morrer na praia? O que adianta você fazer um potro se ele não vai nascer? O que adianta fazer um potro se ele não vai ser um produto viável? Se ele não vai ter saúde, não vai se desenvolver, não vai virar um reprodutor, uma reprodutora, uma matriz? O que adianta? Então, um potro saudável é a mesma coisa do que o lucro na propriedade. Os caras ganham dinheiro criando cavalo? Não ganham. Ai, que saco de mouse. Não ganham. Só que é o que dá lucro para eles. É o potro saudável. Ele é o produto de excelência do Aras. E aí, o primeiro ponto, gestação. O que a gente precisa se preocupar durante a gestação? Os 3 pilares hipiátricos, lembra? Manejo nutricional, controle sanitário, bem-estar. Primeiro,
de tudo, que mais vai causar. Lembra que o ponto lá daquele quadrinho do xizinho e do vizinho verde, a gente precisa evitar abortamento. O que a gente tem na gestação? Doenças infecciosas que causam aborto. Herpes e leptospirose. Tem vacina para as duas. E eu vou falar, quando eu falar na próxima aula, provavelmente vai ser de gestação. Quando eu falar de gestação, eu vou falar do protocolo de vacinação e por que cada coisa dessa. Mas existe vacina para herpes, existe vacina para lepto. Eu faço as duas juntas, 5º, 7º e 9º mês de gestação. Só que, na minha experiência, eu testei só vacinar. Mesmo assim, a gente teve absorção embrionária. Então, como que eu faço até hoje? Confirmou o embrião, que vai ser com 12, 13, 15 dias, streptomicina, 25 miligramas por quilo. 3º e 6º mês de gestação, repete a streptomicina além da vacina, porque a gente tem os animais portadores que não vão responder à vacina. Eles estão eliminando a bactéria na urina, só que eles não têm nenhum sinal clínico. Então, a gente precisa daquele lote inteiro limpo de leptospira, porque ela é amplamente disseminada na natureza. Não tem como controlar. Então, a gente controla, protege quem é grupo de risco, que são as éguas gestantes. A segunda coisa que a gente tem que se preocupar para placentite e abortamento é a placentite ascendente. Como que a gente vai se preocupar com isso? Olhando a vulva da égua. Todas as éguas que eu confirmava embrião, eu fazia avaliação da coaptação da vulva. Precisa fazer uma vulvoplastia? Eu fazia vulvoplastia para prevenir a placentite ascendente. Para quem não sabe o que é a placentite ascendente, é quando você tem uma contaminação, algum agente que entrou pela vagina, ali pela cérvix, depois, e vai se proliferando, prejudicando a ligação do endométrio com a placenta. A égua tem uma característica, né? A placenta da égua, que ela precisa estar completamente ligada ao útero inteiro. Ela se liga igual uns dedos, assim, microvilosidades. Fica toda a parede uterina, assim, igual uns dedos, e a placenta também. E aqui, ó, depois eu vou mostrar na aula, né? Aqui é tudo cheio de vaso. Então, quando vem uma bactéria, uma infecção, ela descola. Então, para de chegar o aporte que deveria estar chegando de sangue. Se não está chegando na placenta, não está chegando no potro. Então, é por isso que começa a prejudicar. O terceiro ponto, estresse. Estresse que vai entrar lá no pilar do bem-estar, vai ser muito causador de abortamento. A absorção embrionária, muito. E no final da gestação, abortamento também. No meio é menos pior. Mas no início, égua que confirmou embrião. Você trocou ela de lote, ela pode absorver embrião. Pode estar saudável, pode estar com comida boa, pode estar vermifugada, vacinada, tudo lindo. Você separou uma égua da outra, mudou de ambiente, tem égua que pode absorver embrião. Os caras fazem isso e você avisa. Se ele quiser fazer assim mesmo, ele está assumindo risco. Como é que eu faço alguns contratos? Não faço mais hoje em dia, né? Como é que eu fazia os contratos? Se você fizer tudo que eu mandar, tudo que eu recomendar, e não tiver 90% de redução das suas perdas de potros, eu devolvo todo o dinheiro que você me pagou. Primeiro, o cara
ver que eu estou botando o meu na reta e eu posso cobrar caro. Segundo, dificilmente eles fazem tudo que a gente pede, porque é muito difícil você conseguir cumprir tudo isso aqui, na prática. Por isso que eu falo, o ideal é uma coisa, só que se ele não faz, eu não posso arcar com a consequência daquilo. Se eu falar, você precisa manter essas éguas juntas, e ele vai lá e separa, eu preciso separar porque não tenho pasto para todas elas. É um problema dele, não é meu. Então, arruma um pasto. Se ele não arruma, eu não posso pagar o preço disso, então não vou devolver o dinheiro dele. A gente está vendendo serviço, né? Orientação e a competência. Então, e eu nunca precisei devolver dinheiro para ninguém. Eles adoram. Mas eles adoram receber essa garantia, né? Quando você manda a proposta. E, por último, a nutrição. Nutrição para égua gestante é mais do que essencial, é mais do que básico. Mas o óbvio precisa ser dito. Então, a égua gestante, ela tem diferentes necessidades em diferentes tempos de gestação. Você precisa saber adequar a necessidade daquele momento. E, principalmente, sal mineral. Égua gestante tem como pré-requisito para um desenvolvimento normal a mineralização bem feita. Porque senão perde sem a gente nem saber o que está acontecendo. E a gente espera que elas estejam sob... meu Deus do céu. Troço clicando em coisa maluca aqui. Sob o seguinte controle: a vacinação geral do plantel, que vai ser raiva, garrotilho, tétano, influenza, encefalomielite. Elas vão estar com a vacinação mesmo do resto do plantel. E vão receber as vacinas para as doenças infecciosas que causam abortamento. Além disso, controle de endoparasitas. Elas têm que estar vermifugadas. Não sabe? Coleta as fezes, faz um APG. E também de ectoparasitas. Por quê? Babésia causa abortamento. Então, se a gente tem o samba do crioulo dos carrapatos nas éguas, a gente tem o vetor. E nem pode usar imidocarb em égua prenha. Então, é difícil até de tratar a babésia. E isso daí é uma realidade. Isso é uma foto minha mesmo, real. Olha só a vulva dessa égua também. Você vê a mucosa. Pode estar caindo fezes aí e pode ter uma placentite ascendente, além dessa infestação de carrapato, que ela está completamente surreal. Aí o povo vai e coloca embrião numa receptora dessa e quer que nasça um produto saudável. Pode nascer, desde que a gente consiga intervir a tempo, né? O que você vai ver na prática? Score corporal, sal mineral e água de boa qualidade. Vai fazer o controle de endo e ectoparasitas, eu vou falar depois, nos aprofundamentos, o que dá, qual o intervalo, o que fazer para água prensa, se bem que eu sempre falo nos stories, porque as pessoas me perguntam muito isso, e a vacinação. E aí, esse quadrado é para dar print na tela também. Muito importante na prática o controle do estresse. Estudem o comportamento natural dos equinos para saber como evitar estresse. A gente tem que respeitar muito o comportamento natural para não sair disso. E aí, estamos quase finalizando nossa aula de introdução. Termos relacionados. Abortamento. Beleza, a gente já entendeu a diferença de abortamento para aborto. Mas o que de fato é um abortamento? É quando o potro sai de dentro da barriga da égua com menos de 300 dias. Isso é um abortamento. O que é um potro
Maturo é quando ele nasce antes do tempo normal de gestação, com evidência de crescimento inadequado. A gente vai ver essas características também. O potrinho da hérnia, que estava lá no curso, ele nasceu no tempo normal, mas ele tem evidências de crescimento inadequado. O que é isso? Frouxidão de tendão. Ele pisa com o talão no chão. Ele tem uma hérnia. A hérnia era imensa, agora reduziu. Pouca musculatura. Isso é o quê? É um potro desmaturo, porque ele nasceu no tempo normal, mas ele tem evidência de crescimento inadequado. E o que é um potro pós-maturo? Ele nasceu depois do tempo normal, com evidência de crescimento inadequado. Se o potro, independente da quantidade de dias de gestação, que o tempo de gestação normal é de 320 a 360 dias, é normal. Se ele nasceu com 365 dias e nasceu normal, ele não é nada disso aí. Ele é normal. Se ele nasceu antes do tempo normal, com evidência de crescimento inadequado, ou seja, menos de 320 dias, prematuro. Nasceu dentro do tempo normal, sinais de crescimento inadequado, desmaturo. Depois do tempo normal, com sinais de crescimento inadequado, pós-maturo. Beleza? Aí, a gente vai falar na próxima aula da adaptação extrauterina. Podem anotar aí que eu parei aí, que na próxima, e aí tá vendo? 2h40. Quase 30 minutos. Só passaram 12 minutos, que a gente começou às 2 em ponto. E aí, gente, alguma dúvida? Até o momento? Hoje foi só a introdução. Termos, conceito, o que vai falar. Joana, eu só não consegui pegar certinho o período que você faz a streptomicina, as 25 miligramas. Na confirmação do embrião, aí é bom você ter a parceria com o veterinário ou ser o veterinário de reprodução por causa disso. A primeira dose, quem vai dar vai ser ele ou o funcionário do Aras. Aí você deixa essa recomendação lá. Ó, confirmou o embrião, aplica tantos ml de streptomicina. Depois, com 90 dias, que são 3 meses de gestação, depois com 6 meses de gestação. Obrigada. Nada. Só isso. Esse computador tá muito. Só uma coisa, Joana, que eu acho engraçado. Diga. Como que, tipo assim, a gente que é mãe, que teve uma gestação, e você estuda sobre parto humano. E é tudo igual. Você fica, meu Deus, o manejo de uma égua é igual o nosso quando a gente tá grávida, né? Então, assim, gente, é tudo igual. Até isso que você falou, por exemplo, do potro nascer com pouca musculatura. Eu lembro que a minha mãe falou que um dos meus irmãos, a médica quis fazer antes do tempo, quis tirar antes. E aí ela falou, depois que ele nasceu, ela falou, nossa, era para ele ter engordado um pouquinho mais. Ou seja, se ele ficasse um tempo mais, tempo certo, tinha nascido mais, né? Viu, assim, a pele, mas viu que, tipo, não ganhou músculo. Então, é muito igual. Tipo, questão de vacina, questão de nutrição, estresse. É tudo igual. Gente, é tudo igual. Meu Deus. Bom que quem já Até o que você falou de descolamento. Eu acho que esse que você falou ali do placentite é tipo um descolamento de placenta, né? Quando a mulher tem, que é a mesma coisa, né? Tipo um descolamento. A placentite é a inflamação da placenta. Então, não necessariamente tem o descolamento. O descolamento é quando morre mesmo. Não parou ali a circulação. Já era, morreu. A placentite seria mais uma infecção, então, no caso, sei lá, da placenta. Inflamação. Uma inflamação. Primeiro inflama, e aí você pode ou não controlar. Pode ser secundária em consequência de uma infecção, essa inflamação.
Mas Entendi. a placentite é a inflamação da placenta. Aí, no caso, aí também, no caso, já tem chance total que vai perder o potro. Ou não tem chance? Vai perder, né? Depende do grau. Depende. Vai ter que tratar e tudo para ver se vai dar certo. Um potro que, se você avaliou a placenta, o ideal é você conseguir avaliar. Você vai pegar a placenta, vai pesar, vai colocar ela no formato de F, vai medir o cordão umbilical, vai procurar se tem área de secreção, se tem área de necrose, porque o potro aparentemente está saudável, mas não necessariamente ele está. Se você achou pus na placenta, você já entra com antibiótico com tratamento, que é diferente do ser humano, que o parto é acompanhado em 100% dos casos, né? A gestação é toda acompanhada, você faz ultrassom, você mede as coisas, tem lá a translucência no cálculo. Grau de placenta que eles veem. Aí quando vê que a placenta já não está funcionando, ele já fala para tirar, né? Geralmente, porque já não está passando mais nutriente para o bebê. Mas agora em um cavalo não vai ter isso, né? Infelizmente. A gente faz um pouco, mas a gente também não consegue acessar tanto assim. Porque você faz via retal e faz via abdominal o ultrassom. Só que é uma coisa inviável em massa. Porque você imagina um lugar que tem 120 nascimentos. Sim. Imagina como que é o manejo para você colocar um monte de água gestante, um tempão, num curral, no sol. E o estresse, né? Exatamente. Como o estresse ele é pior para a gestação do que o que você vai conseguir ver no ultrassom, a gente acaba não fazendo. Eu já tentei trabalhar assim, fazendo ultrassom nas éguas, só que é muito volume de ultrassom, muito tempo, não compensa para as éguas ficarem lá passando por isso. Aí o risco a gente eliminou e mesmo assim tem sucesso. No Off-Rio, por exemplo, a gente não perdeu nenhum potro esse ano, essa estação, e a gente já está no final da estação, a gente está em março. Teve caso de rodococos, teve caso de artrite séptica, mas tratou todo mundo e não perdeu, que é isso que o dono quer, que é o principal. E não passou ultrassom em ninguém. Só com manejo, né? Só com a clínica. Mas aí é sem pauta e tudo acompanhado. A nutrição das éguas eu faço conta e assim, vou ter que dar silagem. Vamos fazer a conta para balancear a dieta. Agora eu vou dar capim picado. Faz as contas todas de novo. A gente fez sal proteinado. Colocou soja misturada com sal mineral para poder chegar no nível de proteína que tinha que chegar. Então, assim, se vira, equilibra que funciona. Isso é o mais importante. Aquelas coisas que eu falei da gestação que são as mais importantes. Não é o pré-natal, o ultrassom, acompanhar parto, isso não é. Aí os testes, eu vou falar, os testes que existem são esses aqui. O que você tem que fazer é esse aqui. Porque esse resto a gente perde. A gente não consegue. E assim, o resultado só precisa desse mesmo. É um fato. Mas era só isso mesmo, só para comentar mesmo. Faltou Joevane aqui. Você devia ter Não, essa vez eu nem tentei, que eu falei, não vou conseguir, muita coisa, muito problema. Mas fazer o quê? Em junho a gente já está planejando outro. Então, eu pensei exatamente isso. Eu falei, deve ter uma próxima. Deve ter. Aí eu vou. Já pode procurar aí, ó. Em junho. Já vou me programar. 6 meses antes. 3 meses já não dá, só tem 3 meses antes. A gente vai fazer junho ou julho. Mas era isso. E ontem recebi a notícia que oficialmente temos pós-graduação. E aí, pós-graduação em medicina veterinária e pediátrica. Vou colocar o link, porque eu vou fazer o lançamento para quem quiser se inscrever, saber todos os detalhes, como vai funcionar, professores, valores, tudo isso, lá na quinta que vem, dia 27 de março. Vai ser às 8 horas da noite. Vai ser uma live. Isso aqui, a pós-graduação, vai funcionar assim para você que se interessou. Inscrição é dessa forma e pronto.
Aí, para vocês receberem o link da aula, se inscreve aí. Tem o grupo do WhatsApp. Eu não vou falar nada, não vou ficar faltando todos os dias, não sei o que, não. Só vou mostrar. Nem vou rodar tráfego para nada disso. Vou só divulgar entre nós mesmos. E quem quiser entrar para a pós será muito bem-vindo. Até porque a gente não consegue receber muita gente. Então, vai ser uma seleção. Não vai ser assim, aberta, todo mundo pode entrar. Vai ser seleção de pessoas que a gente consiga dar conta de atender. Beleza, gente? Beleza. Sem mais perguntas? Não, tenho não. Eu vou parar a gravação e